Boa noite. A ideia até agora generalizada de que Portugal não é um país racista tem vacilado diante da existência de conflitos sociais que envolvem, com frequência, diversas minorias étnicas. O desemprego, a falta de condições mínimas de habitação, a insegurança são o rastilho para um clima de violência que a comunicação social, naturalmente, serve ao domicílio. É difícil continuar a falar de um país de brandos costumes diante do espetáculo de uma violência que, muitas vezes, é alimentada por um racismo que até agora, orgulhosamente, recusávamos admitir. Foi um estudante angolano, João Paulo Neganga, que mais recentemente voltou a chamar a atenção para este problema incómodo para a sociedade portuguesa. Incómodo ao ponto de nenhuma editora aceitar publicar o ensaio de João Paulo, que teve de ir juntando o dinheiro da sua magra bolsa para conseguir imprimir o ensaio sobre o racismo. Preto no Branco, a regra e a exceção, um livro que vos mostro, é uma reflexão deste jovem estudante de farmácia da Universidade de Coimbra sobre as consequências do colonialismo e as relações sociais entre os portugueses e os países africanos de expressão portuguesa depois da independência. Oportunidade, portanto, para falarmos aqui na prova oral sobre racismo, xenofobia e exclusão social com outros convidados para além de João Paulo Neganga. São eles o professor Boaventura Sousa Santos, da Universidade de Coimbra, que assinou o prefácio do livro do João Paulo, o embaixador Eugénio Inocêncio, cabo-verdiano, a doutora Sara Amâncio, vereadora do Pelouro da Ação Social, entre outros, da Câmara Municipal de Lisboa, e o doutor Luís Sota, professor na Escola Superior de Educação de Setúbal. A todos, boa noite. João Paulo Neganga, você tem 24 anos, estuda já há algum tempo em Portugal, parte do princípio que ao escrever este livro se apercebeu do que é a realidade portuguesa de facto. Há ou não racismo em Portugal? Sem sombra de dúvida, não é? A sociedade portuguesa é uma sociedade culturalmente racista porque o elemento fundamental que pode caracterizar ou definir se uma sociedade é ou não racista é a sua cultura, a sua forma de conhecimento. E na sociedade portuguesa as formas de conhecimento que nós contactamos ou nos relacionamos demonstram bem isso. Veja-se, por exemplo, no caso da linguagem, não é? Sabe que a linguagem é a envoltura material do pensamento e, por exemplo, nós aferimos muitas vezes se uma pessoa fala bem português, que é uma pessoa inteligente. Se fala mal, consideramos-la burra. E no caso do negro passa-se sobretudo isso. Quando o negro fala mal português, é logo considerado burro, sem respeitarmos que ele tem outra cultura, tem outras línguas, outra história. Mas se for o caso de um francês ou de um alemão, já não é considerado burro, porque respeita-se que esta pessoa tenha outra cultura. Também é o problema da limitação do comportamento à cor da pele, que tem muito a ver com aquela expressão tão característica na sociedade portuguesa de este é o branco mais preto que eu conheço, ou este é o preto mais branco que eu conheço. Quer dizer, limitamos o comportamento à cor da pele. Ou seja, este é um comportamento de brancos, aquele é um comportamento de pretos. E então, criamos uma série de estereótipos e arquétipos que, quando não são correspondidos, alargam o fosso da visão da realidade. Podia dar um outro exemplo muito comum e muito frequente, que é o problema da utilização da palavra de cor. Frequentemente há um desconforto na sociedade portuguesa quando se utiliza a palavra preto. Chamar alguém preto é pejorativo e não devia ser, mas devido ao passado que nos caracteriza na relação de ex-colonizadores e ex-colonizados, hoje em dia a palavra preto tem esse peso. O negro tem medo de ser chamado de preto e o branco tem medo de chamá-lo de preto porque teme que seja uma forma de segregação. Doutor Luís Sota, são palavras para refletir, estas do João Paulo, nomeadamente a observação absolutamente pertinente de que, em geral, se um preto não fala corretamente português, eu não sei se toda a gente pensará que ele é burro, talvez não, mas pensa-se pelo menos que é pouco esclarecido e, de facto, se for um estrangeiro, mesmo que viva cá há 20 anos, mas se for branco, por exemplo, o inglês, desculpem os ingleses, mas diz-se pura e simplesmente não tem jeito para línguas e aceita-se isso mais pacificamente. O senhor vem de um meio, vem de uma escola que tem feito várias experiências nesta área. Qual é a sua opinião? Somos, de facto, todos racistas?
Não, creio que não somos todos racistas, felizmente. Nem somos nós, nem as pessoas que vivem nas escolas, nem professores, nem alunos. Estamos longe disso. A grande parte das questões põe-se, de facto, ao nível da língua. Muitas das crianças que hoje temos em Portugal, e o número é crescente, vêm de países africanos em que o português, de facto, não é a língua materna. Muitos deles falam o crioulo cabo-verdiano ou outras línguas africanas. E, portanto, a grande questão que se põe no sistema educativo português é terem que usar o português como língua segunda. E, portanto, não é, de facto, a língua materna. E quando se faz uma aprendizagem do português como se fosse a língua materna. E algumas dificuldades que essas crianças possam ter nas aprendizagens, nas várias matérias, não tem a ver com as suas capacidades cognitivas ou com a sua dificuldade de aprender a matéria X, Y ou Z, mas numa dificuldade em trabalhar com a língua que lhe é estranha. Daí que grande parte dos projetos nesta área das multiculturalidades tentam trabalhar com os chamados bilinguismos. Ou seja, uma criança deve fazer as primeiras aprendizagens utilizando a sua língua materna e fazendo uma aprendizagem progressiva da língua do país que a acolhe. Já agora, doutor, deixe-me interrompê-lo. Relativamente à questão que estava a ser colocada logo no início deste programa, mas acha que as escolas portuguesas não alimentam atitudes racistas no seu interior? De uma forma sistemática, creio que não. Estamos longe de considerarmos que esse é um valor da nossa sociedade. Creio que em termos da nossa legislação e dos nossos comportamentos de formação, apontamos para situações de tolerância e de respeito. E qualquer professor não é, de certeza algum, fomentador da intolerância e do racismo. O que não quer dizer que esses fenómenos, de facto, não aconteçam nas escolas, nomeadamente nas escolas do ensino básico, onde a população é mais heterogénea e há mais diversidade cultural, mas muitos dos conflitos que há entre uma criança branca e uma criança negra não é necessariamente uma situação de racismo. São conflitos normais entre crianças, só que naquele caso é um branco ou um negro, é um cigano ou um branco. Muitas vezes são empolados. De qualquer maneira, há situações, de facto, de racismo nas escolas, não só em Portugal, como noutros países, e por isso é que há uma forte corrente na educação, que é a educação antirracista. Por uma razão, é porque, de facto, considera-se que a nossa sociedade tem que preparar as pessoas para situações de convivência com outros e de ultrapassagem de situações de hierarquia e de discriminação. Mas não é uma situação sistemática nas escolas, creio eu. Doutora Sara Amâncio, na Câmara de Lisboa certamente tem tido a oportunidade de lidar com questões dessas, com fenómenos de exclusão, com conflitos étnicos surgidos no seu interior também. Está em condições de dizer que os portugueses não são racistas? Eu penso que talvez não seja esse o cerne da questão, porque ser, não ser, os comportamentos muitas vezes são subliminares, são de facto, como o João Paulo dizia, aspectos que estão ao nível da linguagem e que também utilizamos, e se fizermos essa análise semântica, de populações de umas zonas do país em relação a outras, ou em relação a outros povos que os portugueses também colonizaram. E, portanto, agora estamos aqui só a falar de um determinado continente, mas haveria outros. O que importa, de facto, verificar é que nós temos uma população, no caso concreto da cidade de Lisboa, de imigrantes e que se caracterizam por um conjunto de realidades sociais que os associam da exclusão. Portanto, os rendimentos são bastante baixos, as condições de habitabilidade são normalmente más, as questões educativas, como aqui foram postas, também. E, portanto, nós já temos, quando pensamos na área da educação, nós já temos alguns filhos de imigrantes para quem a língua materna talvez não seja nem o crioulo nem o português. Foi uma língua falada em casa, mas logo na rua, com os colegas também e com os amigos, falaram português. E a questão complica-se ainda mais por haver nessa faixa, temos as crianças e depois os jovens, uma multiplicidade de referências e uma dificuldade às vezes de integração.
Mas eu chamava a atenção que, no caso concreto dos jovens, os jovens europeus, os jovens, digamos, daqui, utilizam também uma linguagem que tem muitos vocábulos dos africanos. E têm, por isso, uma facilidade de convívio e de contacto, e eu chamava a atenção que o rap é disso um exemplo. É, de facto, uma zona onde estes jovens se encontram, onde participam, onde contestam, mas onde têm, de facto, Doutora grande Sara Amâncio, espaço mas está-se a colocar um pouco esta discussão ao nível da linguagem, como se esse fosse o fator que constituísse, de facto, o elemento de separação ou de conflito. Ao nível mas, da por exemplo, comunicação, não é? acho que não se pode resumir a isto. Por exemplo, se eu lhe citar afirmações de Fernando Cá, da comunidade guineense, e vou citá-las porque gostaria de ter um comentário seu, ele diz, há pouco tempo, taxativamente, o seguinte: primeiro estão as casas, as escolas e quase sempre os postos de trabalho para os brancos e só depois virão as necessidades dos negros. É assim ou não na região de Lisboa? Eu aproveito para referir que o Fernando Cá é o representante da Associação Guineense no Conselho Municipal das Comunidades Imigrantes e das Minorias Étnicas e, portanto, a nossa colaboração é mais estreita. Tudo isso que ele refere é uma situação patente na área metropolitana de Lisboa. Muitas dessas populações vivem, de facto, em zonas de habitação muitíssimo precária. O emprego... E a Câmara não discrimina quando tem que fazer atribuições de casas entre não, embora a lei dos pretendentes às habitações? A lei portuguesa, curiosamente, discrimina. E diz que nos concursos para a habitação social é só para os nacionais. Nos programas de realojamento, essa discriminação a Câmara Municipal de Lisboa nunca a fez. De facto, nunca a fez. E desde o momento que haja um realojamento de uma determinada zona de barracas, esse realojamento integra todas as populações que lá estejam e tem sobre isso os recenseamentos já feitos. O que não é suficiente a habitação mudar. Já é, de facto, pode ser qualquer coisa de positivo para uma determinada família, mas se o emprego falha, se a escolaridade não pode ser continuada, é evidente que o panorama social e a possibilidade de integração fica também comprometido, e isto integração no sentido, que seja bem claro, do total e completo respeito pelas multiplicidades de vivências cultural das pessoas. É, de facto, para que elas não se mantenham numa situação de pobreza e de dificuldade de acesso a tudo aquilo que se considera que são direitos de todos os cidadãos, que neste caso vivem na cidade de Lisboa. Embaixador Eugénio Inocêncio, o senhor é, dentro dos membros deste painel de hoje, o segundo que não é branco, embora, tal como aliás o João Paulo Nganga, o senhor venha de um estrato social que porventura não sofre os problemas de discriminação que certamente se põem a outros imigrantes. O senhor foi embaixador de Cabo Verde em Lisboa e eu gostava de lhe perguntar, mais nessa qualidade, se recebeu da parte dos cabo-verdianos cá residentes queixas frequentes por atitudes discriminatórias de que tenham sido vítimas. Eu diria que, obviamente, recebi enquanto embaixador, muito embora não possa dizer que tenham sido casos frequentes. Eu penso, se me permite, não respondendo tão diretamente e taxativamente à sua pergunta, eu gostaria de dizer o seguinte: o racismo é, de facto, um fenómeno universal. Ou seja, eu poderei dizer que em todos os países do mundo, neste momento, há racismo. Ou incluindo seja, o seu? Incluindo o meu, muito embora eu considere que Cabo Verde será dos países menos racistas. Enfim, atrevia-me quase a dizer, será o país menos racista do mundo. É um país, de facto, de tolerância. A nossa cultura é a fusão de várias culturas, não é verdade? As pessoas vão a Cabo Verde rapidamente, são integradas na sociedade de forma harmoniosa. Ou seja, e dito isso, eu gostaria de dizer o seguinte: a mim parece-me que a questão deve ser analisada, em primeiro lugar, ao nível da humanidade, nomeadamente no momento em que se assiste àquilo que se chama a globalização do nosso sistema, do nosso planeta, em que o turismo é
cada vez mais a indústria de maior expressão, ou seja, em que há uma grande mobilidade de pessoas, não só para trabalhar como para o lazer, em que o audiovisual, por exemplo, é neste momento a maior indústria da maior potência, a maior indústria exportadora da maior potência do mundo, dos Estados Unidos da América, ou seja, em que de facto há essa aproximação, quer física, quer através dos meios de comunicação social. Parece-me a mim que o racismo é de facto um grande problema da humanidade. Se me permite, para não me alongar muito, tal como o ambiente há uns anos atrás sendo aquilo que é hoje e que toda a gente reconhece, um elemento fundamental, era relativamente marginal, ou seja, as pessoas achavam que não era importante discutir o ambiente. Creio eu que o racismo, e aqui dou os parabéns aos organizadores deste programa, e a xenofobia há de ser e cada vez mais um problema da humanidade. Dito isto, em relação a Portugal, eu creio que o problema tem que ser analisado em termos evolutivos. Ou seja, será que a sociedade portuguesa de hoje é mais racista ou menos racista do que há 5 anos, do que há 10 anos? Eu estudei em Portugal, fui estudante como o João Paulo em Portugal em 1960, a partir de 68, 69. Eu pessoalmente também vivi na pele fenómenos racistas. Não tive o prazer de ler o seu livro, cheguei antes de ontem de Cabo Verde e o livro, infelizmente, não está à venda em Cabo Verde, é um desafio que lhe lanço, ou se calhar que me deverá lançar a mim, não é verdade? Mas, por certo, deve relatar situações parecidas com as que eu vivi enquanto estudante. Por exemplo, o estudante telefona, quer um quarto, negocia o quarto através do telefone e quando lá chega a pessoa é surpreendida pela cor da pele e o estudante é surpreendido pelo não, quando meia hora antes, digamos, tinha recebido um sim. E nesse caso a língua pode ser uma arma ao contrário também, porque, por exemplo, o senhor não tem qualquer sotaque que faça prever que não é completamente branco, não é? Ao telefone pode exatamente. Funcionar e pode ajudar. Pode funcionar ao contrário, claro. também. Mas o que queria dizer era o seguinte, creio eu, e essa é a minha experiência vivida, não só como embaixador aqui em Portugal, como também como estudante, numa época em que fui estudante em Portugal e como profissional, fui jornalista aqui em Portugal durante alguns anos também, que o racismo, o fenómeno racista tem vindo a diminuir em Portugal. É evidente que, e para isso tem contribuído, creio que têm contribuído as escolas, como diz bem. O ensino básico em Portugal, eu como embaixador tive a ocasião de estar com muitas escolas de ensino básico, onde se nota uma preocupação muito grande por parte de professores para, digamos, porque no fundo rejeita-se aquilo que se desconhece. E se desconhece a cultura cabo-verdiana, por exemplo, no nosso caso, há uma tentação para se rejeitar, porque não se conhece. E na medida em que se conheça e que se divulgue, é muito mais difícil as crianças rejeitarem. Eu vou dar um exemplo, se me permite, só para terminar, que aconteceu comigo, foi das experiências mais interessantes que eu tive enquanto embaixador em Portugal, que foi a organização, enfim, não teve continuidade, espero algum dia ter a oportunidade de continuar. Foi uma experiência extremamente interessante e curiosa de divulgação de um jogo cabo-verdiano que se chama o Ouril. Não sei se o João Paulo conhece. É um jogo que se joga em quase todos os países africanos, que tem buracos, tem pedrinhas, etc. Eu iniciei um projeto extremamente interessante, comecei pelo Conselho de Vila Franca de Xira, de ensinar esse jogo a jovens portugueses, adolescentes, cabo-verdianos, angolanos, etc. E teve uma aceitação impressionante. Uma adesão imediata por parte desses jovens. E, de certeza absoluta, esses jovens começaram a respeitar mais a cultura cabo-verdiana, logo o diferente que são os jovens cabo-verdianos. Eu penso que esse aspecto é extremamente importante e aqui a responsabilidade cabe, acima de tudo, a todos nós, não é verdade? À sociedade civil, às instituições, bem entendido, mas também à sociedade civil. Professora Boaventura Sousa Santos, rejeita-se aquilo que se desconhece, disse o embaixador agora mesmo. Acha que em Portugal hoje se rejeita menos os cidadãos de cor que estão em Portugal do que se rejeitava, por exemplo, há 20 e tal anos atrás, antes de 25 de Abril? Acha que o racismo de então, o paternalismo que parecia marcar um pouco o racismo dessa época, é diferente daquele que nós temos hoje em Portugal? É sem dúvida diferente. O que será talvez difícil é de medirmos se é mais ou menos. Eu, por exemplo, se eu tivesse a medir,
iria exatamente no sentido contrário, diria que é mais. E que é mais fundamentalmente porque não só a humanidade multicultural para nós, nessa altura, aqui em Portugal, era relativamente abstrata. As pessoas não tinham muito contacto, a não ser aqueles que, por via da guerra colonial, já mais tarde, ou aqueles que de alguma maneira tinham ido para a África, não tinham um contacto direto com as realidades e com as culturas africanas e realmente, inclusivamente, com a presença física africana. Portanto, era uma humanidade multicultural, mas muito abstrata. E aqueles que vieram, estudantes, fundamentalmente, eram pessoas, portanto, que vinham de um extrato social que, de alguma maneira, poderia facilitar a integração. Hoje não, a situação é uma situação pós-colonial, típica em Portugal, que já tem as suas sequelas, neste momento, ao nível do mercado de trabalho, e que sobrepõe, neste momento, racismo com exclusão social. E são essas formas, como a doutora Sara Amâncio estava a dizer, elas são hoje nítidas e óbvias na nossa sociedade, e, portanto, nós, quando analisamos hoje, a razão pela que me preocupa um pouco preocupa-me bastante o racismo e mostrar que, eventualmente, ele será mais, é o que nós poderemos chamar o racismo institucional, é o racismo dos que não são racistas, que não se sentem racistas, que não se imaginam racistas e, no entanto, são. E aí penso eu que é sobretudo importante analisarmos o que se passa nas estruturas de poder da nossa sociedade. Nós só falamos nas escolas, mas há muitas outras. Podia-lhe dar muitas outras, as empresas. O patrão que mata o operário africano, que lhe vai pedir um aumento de trabalho, um aumento de salário, e o mata no Porto, na Zona Norte. A violência, por exemplo, ao nível da administração pública, inclusivamente. Policial. Nós temos muitos casos que têm sido denunciados pela Amnistia Internacional de espancamentos, de maus tratos, nitidamente fundados em ódio racial. Portanto, isto significa também que temos aqui um problema novo, digamos assim, que as nossas polícias, ao contactar concretamente com a humanidade do outro, sentem-se desconfortavelmente e atuam, por vezes, pela violência, e, portanto, isso também é uma preocupação. Na própria administração pública, eu diria que nós temos isso também, de alguma maneira, hoje institucionalizado. Veja o que aconteceu com a regularização dos imigrantes ilegais em Portugal, que se fez durante um período, depois interrompeu-se, era urgente que ela se continuasse. Estamos neste momento com o acordo de Schengen, que vai levantar certamente problemas graves a Portugal, nomeadamente exatamente a estes imigrantes africanos e sobretudo africanos, que são aqueles que mais facilmente são identificáveis como não sendo europeus e que, portanto, quando as fronteiras se abrem, são mais suscetíveis de ser vítimas de arbitrariedades policiais, quer cá, quer noutro país. Porque E acabam por ser um bocado de botes expiatórios dos maus sociais. De alguma maneira, que eu penso que os acordos de Schengen, e essa é a minha grande objeção, só deviam ter entrado em vigor depois de cada país arrumar a sua casa. Isto é, legalizar todas as pessoas, imigrantes, todas aquelas pessoas que estão numa situação irregular. Isso não se fez. De maneira que nós podemos vir a assistir, nos próximos tempos na Europa, a uma certa irregularidade de pessoas que estão em situação de irregularidade, de um país para o outro, e serem vítimas de arbitrariedades policiais. Portanto, eu estou relativamente pessimista, sobretudo, porque estamos num clima de exclusão social muito Quando o forte. professor fala do racismo institucional, eu, de facto, acho que é um aspecto muito importante e o que é que os poderes podem ter como algum efeito pedagógico ou antipedagógico. E duas notas. No momento de alguma conturbação da vida política devido ao caso da Vuvu Grace, onde foi muito interessante, de facto, os direitos que puderam ser utilizados nesse momento, inclusivamente o direito de habeas corpus, que se calhar nunca ninguém tinha pensado que pudesse ser aplicado numa situação dessas, mas houve debates televisivos em que altos responsáveis referiram nem mais um imigrante. Isto é o tipo de frase, esta frase é de facto antipedagógica no sentido que o professor Boaventura Sousa Santos estava a dizer. É com essa frase que nós vamos ter que terminar esta primeira parte deste prova oral sobre racismo e xenofobia. Dentro de alguns instantes estaremos de volta. Até já. Em direto dos estúdios do Lumiar da RTP, a prova oral hoje sobre racismo, xenofobia e exclusão social.
Falou-se de algum modo já do papel da escola em toda esta questão. Dr. Luís Sota, estou-me a lembrar de alguém que dizia há pouco tempo: o ensino continua orientado para um cliente ideal branco, urbano e católico. Eu sei que a escola é só um dos passos enfim, das etapas de que temos de falar. Em todo o caso, voltando a ela e reportando-me à sua experiência pessoal, que é a experiência da escola de Setúbal, eu gostava que me dissesse se realmente é assim, ou não. Isto é, se o principal cliente da escola não é realmente o cidadão branco, católico, enfim, o mais comum dos portugueses. Sim, a escola hoje, de facto, está em grande transformação, principalmente na região da Grande Lisboa, no distrito de Setúbal, Porto e Faro, principalmente Lisboa e Setúbal. Os dados que nós temos neste momento sobre o ano letivo 93-94 dizem que, neste momento, a nível do ensino básico, ou seja, dos 3 primeiros ciclos, 6,48% das crianças são de minorias étnicas e 79,2% estão em Lisboa e Setúbal. Na escola que nós temos trabalhado, que é a escola primária da Quinta da Princesa, a maioria da população, de facto, não é branca. A maioria da população é cabo-verdiana, é a população cigana, é a população de Angola, de São Tomé. Portanto, os professores hoje confrontam-se com uma população heterogénea, culturalmente diversificada, para a qual os professores têm alguma dificuldade em trabalhar, primeiro porque não foram formados para essa diversidade, segundo, como dizia o Sr. Embaixador, desconhecem, em alguns casos, as culturas dos alunos que têm. E, portanto, grande parte do nosso trabalho passa um pouco por isso. Primeiro, uma mudança de atitude dos professores, sabendo que têm uma população diferente e, portanto, têm que trabalhar de forma diferente. Que instrumentos é que os senhores têm para ensinar os professores a ensinar, a esse nível? Que contacto é que esses professores têm com essas culturas antes de terem à sua frente os alunos? Ou é nos alunos que ensaiam? Bom, não deve ser. Os estudantes não devem... Nas escolas nós não temos laboratórios, não é? Na formação de professores, os professores devem ter contacto com uma diversidade enorme de escolas. E, portanto, nos períodos de formação, fazemos o possível para que os nossos alunos tenham estágios em escolas, nomeadamente com uma população muito diversificada, segundo o ponto de vista étnico ou cultural. E, portanto, essa é a primeira experiência. É lógico que eles como não têm responsabilidades imediatas nos primeiros anos, são os professores que têm, portanto, não há o perigo dessas experiências mal sucedidas. Creio que quando eles saem das escolas têm condições de formar. De enfrentar essa diversidade. Creio que neste momento o problema que coloca-se é em relação às pessoas que têm exercício, porque de facto a realidade em que eles foram formadas não era a realidade dos dias de hoje, era uma realidade em que de facto a população branca era o predominante nas escolas, hoje de facto não é, nomeadamente nestas duas regiões. E essa não pode também ser uma das razões para a grande percentagem de insucesso escolar entre as minorias étnicas? Eu acho que esse é um falso dado. É uma falsa questão? É uma falsa questão. Primeiro porque o Secretariado Entre Culturas, criado em 91, no tempo ainda do Roberto Carneiro, criou uma base de dados nacional e, portanto, neste momento sabemos quantas crianças são, onde estão e de que grupos são. E fez-se ao mesmo tempo os resultados em termos de insucesso. E os primeiros números, 91 e 92, mostravam que havia uma decalagem de 10 pontos percentuais entre a média nacional e esses grupos. Hoje isso não é verdade. Os últimos números, já de 92 e 93, mostravam, por exemplo, no primeiro ciclo, havia uma percentagem de sucesso de 95,8% e as minorias 85,8% e as minorias 85,6%. Portanto, não é por aqui, em termos globais, tirando de facto a questão de alguns grupos culturais, nomeadamente a comunidade cigana, onde de facto o insucesso aí é de facto muito acentuado. Mas aí devido ao abandono, certo? Mas em termos globais, de facto, as minorias não têm piores resultados e esses números mostram que a realidade de 71 não é a que é hoje, pelo menos. O professor Boaventura Sousa Santos, há pouco, antes do intervalo, fez uma análise bastante cética da situação, falando de aspectos que são graves e que afetam as minorias, que é, por exemplo, falta de oportunidades de emprego, falta de lugares na administração pública, carreiras profissionais que não existem. Mencionou tudo isso. Não acha que o problema pode tornar-se ainda mais grave quando é já um facto que em Portugal existe uma segunda geração que não conhece sequer outro país? Claro.
Não, é evidente, eu penso que sim, eu penso que, aliás, é curioso, é que nesta ideia de que o racismo, por vezes, tem muito a ver com diferenças culturais e uma certa intolerância perante a diferença cultural, perante diferentes hábitos de vida, outras posturas, outras maneiras de ser e de estar. Por vezes temos a outra situação, é de haver uma certa integração cultural, mas que depois fica bloqueada por efeito da exclusão social, por efeito de falta de oportunidades profissionais, falta de oportunidades de emprego. Os números do insucesso escolar para mim não são muito convincentes. Eu acho que, eu peço com todo o respeito ao Dr. Luís Souto, ele sabe muito bem. Temos várias sérias dúvidas acerca de como é que se mede o insucesso escolar e se isso significa, de alguma maneira, que estas crianças das minorias étnicas têm as mesmas oportunidades em Portugal. Não têm, seria ilusório pensar que o têm. E vão tê-lo cada vez menos, provavelmente, se nós não tomarmos medidas muito duras. E primeiro é assumirmos que há um problema de racismo e ele já foi posto nesta mesa e acho que é bom que a gente comece a confrontar-se com essa situação. E depois tentarmos ver quais são as medidas que podemos utilizar para isso. Eu penso realmente que, devido ao peso que o Estado tem, quer queiramos, quer não, de alguma maneira, em dar mensagens à população, eu acho que é muito importante que todas as estruturas de poder em Portugal tenham mensagens e as deem muito claramente antirracistas. Mas as suas medidas, as medidas que a Conselharia resumir-se-iam digamos, a fazer passar essas mensagens? Não. A ação afirmativa, aquilo que os americanos chamam affirmative action, eu estou convencido que em Portugal não podemos ir senão através de um princípio que coloque mais gente africana, digamos assim, negros, em posições de poder. Mais polícias, mais uma espécie juízes. de sistema de cotas, se quiser, numa primeira fase, não é? Eu penso que, como maneira compensatória nesta fase, é preciso dar uma mensagem antirracista em Portugal. E, curiosamente, as mensagens que a gente tem tido do poder em Portugal são racistas. Se olhar para o que tem sido a brutalidade policial, certas atitudes da administração pública na legalização dos imigrantes, etc., nós estamos a passar imagens racistas, não imagens antirracistas. E essas em Portugal têm um poder enorme. Aí no caso... Desculpe-me só para interromper. É que eu acho que está-se a fazer um bocado de confusão em relação... Porque há um dado que é muito importante. Não se definiu aqui o que é o racismo. E estamos a cair um bocado. Está-se a falar dos imigrantes. É um problema de xenofobia. Temos que fazer uma distinção. Os portugueses que sofrem racismos, muitas vezes são negros e são portugueses. Não têm uma cultura diferente. Não são diferentes pelo comportamento, pela maneira de ser. Não. A única diferença que têm dos outros portugueses é por serem brancos. E vê-se, por exemplo, estamos aqui a discutir hoje sobre racismo. Tem aqui um negro, tem ali um mestiço, não é? Mas, geralmente, quando houver um debate na televisão, e o Dr. Boaventura estava a dizer e bem que não é só nas escolas, mas noutras formas de poder, por exemplo, na comunicação social, o negro ou o preto só aparece para falar de racismo, para falar de minorias, para falar de negros. Não aparece para falar sobre sociologia, para falar sobre direito, para falar sobre biologia. Está confinado porque é preto. E preto português. Isso é que é muito importante. Agora, quero dar só 2 exemplos ali, o que o Dr. Eugênio disse. O Dr. Eugênio estava a falar sobre incidentes e acidentes racistas. Eu telefonar para um quarto e não quiserem aceitar porque sou preto. Isso é diário, acontece. Quase sempre, no local de trabalho. Mas a questão fundamental aqui, para se discutir o racismo, que eu creio, que eu tento abordar no meu trabalho, não são acidentes nem incidentes racistas. É uma filosofia de vida. Por exemplo, dou-lhe o exemplo do caso do problema estético. Não é? Qual é o conceito de belo que existe? Não é? Há um conceito de estético, recentemente o Diário de Notícias publicou fez um trabalho sobre as mais belas deste século. Não havia nenhuma negra, não havia nenhuma índia. Mas João Paulo, costuma haver. Há uma top model chamada exceção, Naomi Campbell, que é pelo menos a exceção. Regra, e não é única, não é sim, única. porque eu se disser para dar outro exemplo, já não me dá, porque este exemplo é o que temos. Geralmente as pessoas chamam-lhe, eu quero falar... Dou-lhe muitíssimo mais, dou-lhe uma portuguesa que se chama Júlia, que está a fazer o maior sucesso em toda a Europa. Há mais, mas eu creio que realmente o mundo da moda é um mundo específico e diferente, onde os critérios são bastante mais só para acabar o meu raciocínio. É só para dizer que, no caso do racismo, quando estivermos a falar de racismo já agora, é bom saber que estamos a falar de uma afirmação de superioridade. O Dr. Inocêncio dizia que todo mundo é racista. Eu não concordo. Não concordo, porque o processo histórico que houve, o colonialismo, o último sistema institucional de facto racista que conhecemos foi o apartheid, em que as leis, a manipulação consciente do sistema legal era racista. Mas há outras formas de racismo, que é sobretudo o racismo cultural. E esse racismo cultural, nós contactamos no dia a dia. A doutora Maria Elisa falou de religião, falou de português branco e católico.
Na religião não é um santo negro. O Papa terá que ser sempre branco. Como o doutor dizia, é muito importante que os negros, os ciganos, os indianos, possam ocupar cargos de decisão, porque o racismo é isso, é falta de poder, sobretudo de decisão. Veja-se agora a comemoração dos descobrimentos. Se me dá licença, precisamente em relação a isso, eu acho que há aqui um momento histórico em Portugal que tem a ver com a outorga da capacidade política de eleger e ser eleito nas eleições autárquicas aos cabo-verdianos. Portanto, a lei portuguesa exige uma reciprocidade. No caso de Cabo Verde, essa reciprocidade já está garantida. Está a falar dos cabo-verdianos, mas os portugueses negros, não, onde é que estão? O que eu estou a dizer é que estes cabo-verdianos que podem ser, os que são portugueses neste momento podem ser eleitos e podem votar. Sim, mas os estou a falar da reciprocidade com os que continuam a ser cabo-verdianos e, portanto, este, digamos, é um sinal político extremamente importante, continuando o raciocínio do professor Sousa Santos, e que Portugal tem uma oportunidade, digamos, até às próximas autárquicas, de aprovar a legislação que já está na Assembleia da República nesse sentido e que, se calhar, infelizmente, vai acabar esta legislatura e não é aprovada, mas de a aprovar antes das eleições autárquicas de 1997 e, de facto, permitir que esse direito político possa ficar consagrado, porque é um dos direitos que é necessário. Mas isso não é um problema de racismo, doutora, desculpe interromper, peço desculpa. Mas isso não é um problema de racismo. A doutora, por exemplo, falou no caso do direito do habeas corpus, que foi dado à apartheid, não era um problema de racismo e não tem uma evolução política de que todos nós não podemos estar à espera de evoluções, porque os negros ou os ciganos, as pessoas que são alvos de racismo, não têm que evoluir. O problema é que está todo mundo à espera que haja uma evolução que com o tempo... Mas não tem que evoluir, tem que ter os seus direitos, poder usar os seus direitos. Mas, doutora Sara Amâncio, João Paulo Ngonga, o embaixador Eugénio Vicente também quer falar. Pois, se me permite, eu não afirmei que todo o mundo é racista, no sentido que entendi de que toda a gente é racista. O que eu disse é que em todos os países do mundo há racismo. Aliás, eu gostaria até de dizer o seguinte, a mim parece-me, e disse há bocado, e penso e torno a afirmá-lo, que o racismo é, de facto, um dos grandes problemas da humanidade neste momento. Neste momento é, de facto, um dos grandes problemas. E tanto penso isso que julgo que devia ser, enfim, já era tempo, ao fim e ao cabo, que, por exemplo, as Nações Unidas, e discordo do professor Boaventura Santos quando diz que não é possível medir o racismo. Eu penso que é possível medir o racismo. Penso que seria interessante se, por exemplo, uma instituição como as Nações Unidas definissem um critério, à semelhança do que acontece todos os anos. Diz-se o país A é mais rico, é mais pobre, no país A ofende-se mais ou menos os direitos humanos, a qualidade de vida. Seria interessante, o desenvolvimento humano, seria interessante se se classificasse também os países em termos de racismo, do mais e do menos racista. E aqui quem é que estabelece os critérios? Exatamente. Obviamente, mas nas questões sociais, os critérios são sempre discutíveis. Mas há que definir, porque senão, se o professor disser isso, eu irei perguntar-lhe, bom, nesse caso, quando há dúvidas sobre o caráter mais ou menos racista de determinada legislação, determinado comportamento, digamos, de um Estado ou de uma sociedade, em que é que ficamos? Ficamos, digamos, por minorias mais ou menos ativas que apontam o dedo e inclusive, em alguns momentos, até apelam à violência? Desculpe, doutor Eugénio, o problema não é de minorias. O que eu quero tentar, desculpe interrompê-la outra vez, é que está-se a pensar que o racismo é um problema de minorias. Na África do Sul, o sistema do apartheid era racista. Eu não afirmei que é um problema de minorias. Sim, porque está a dar sempre exemplos de minoria. Não compreendeu. O que eu disse é que é, de facto, um problema social, é um problema da sociedade. Inclusive, penso, e aqui foi afirmado, que as escolas devem ser, de facto, e as escolas... Mas as escolas não têm... Porque nas escolas, precisamente, toda a gente passa. Ou seja, e ao passar toda a gente, isto é, todo o cidadão passar por esse crivo, pode receber influências positivas que, quando for cidadão e com capacidade de decisão, tenha uma influência positiva. O dicionário do estudante, só para lhe dizer, o dicionário do estudante, que as pessoas na fase da sua cosmovisão da vida, entre os 15 e os 19 ou 20 anos, começam a estudar, diz que colonizar é civilizar povos selvagens. Então, este dicionário, lido por milhões de estudantes... Eu creio que o João Paulo está muito preso no seu raciocínio
dois ou Estou-lhe a dar três exemplos. raciocínios. Estou-lhe a dar exemplos. Por exemplo, quando eu digo que há racismo, estou a dizer, por exemplo, não existe uma data no mundo que condene o colonialismo. Por exemplo, neste momento há uma campanha europeia contra o racismo. Não é uma campanha europeia contra o racismo. Fala-se exclusivamente do nazismo, porque a mentalidade ainda é que o nazismo foi o pior que aconteceu. Quando Hitler só fez à Europa, aos brancos, aquilo que eles andavam a fazer aos negros, aos ciganos, ninguém fala do número de ciganos que morreu. Portanto, esses são factos. São factos, chama-se holocausto oculto, minha E senhora. o todos diferentes, todos iguais, não é de Mas, facto desculpa, apenas o... Todos diferentes, todos iguais, é dizer que está tudo bem, não é? Somos todos bons, somos É por Eu não penso- estar tudo bem, é que a campanha não penso pode que ser não. nesse Eu sentido. penso- Temos que diagnosticar os Eu problemas. penso que não. Eu penso que sim, é importante diagnosticar os não problemas se faz. e diagnosticar é também medir. Não se pode diagnosticar. como vai se medir? Não se pode diagnosticar Eu não queria pôr em sem questão a questão medir. da medição e até como sociólogo acho que sim senhor que nós podemos ter certos critérios. Só que queria pôr algumas dificuldades. Primeiro, a medição exige que Não é haja fácil. os Eu sinais de concordo racismo que consigo. variam de país para país. Claro. Há muito racismo encoberto. Com Há muito certeza. racismo que é sofrido com grande resignação pelas pessoas e que, como tal, não aparece nas estatísticas. Por outro lado, há o perigo de se pensar, bem, só somos 50% racistas, enquanto o nosso vizinho é 60%, nós já estamos bem. Não, Portanto, não, o grande de forma problema nenhuma. que eu estou-lhe a dizer, penso eu, fundamentalmente, é partimos realmente, eu acho que a sua premissa estava correta, ao contrário do que disse o João Paulo Nganga. Eu penso que, na maneira como eu entendi, como disse, é que o racismo hoje é um fenómeno universal, que tem matizes diferentes de país para país, obviamente, e é um racismo dominante, como ele diz. Isto é, o racismo defensivo, inclusivamente o racismo, se pudermos dizer, do nazismo, foi entendido na Europa muitas vezes defensivo, por exemplo, em relação aos judeus, que é totalmente diferente do racismo que houve em relação aos eslavos, por exemplo. Ou seja, há diferentes formas de racismo, mas normalmente eles aparecem sempre de uma posição de poder sobre um grupo dominado, e é exatamente a definição desse poder que se chama o racismo. Eu penso, sabe, que neste domínio do racismo, o combate ao racismo tem que ser feito sempre envolvendo as maiorias, não é verdade? E apoiando-nos naquilo que existe de positivo em pessoas que, inclusive, podem ter elementos de comportamento racista. Ou seja, é impossível combater o racismo através, digamos, da agressividade relativamente às pessoas, ao homem comum. Nós temos que nos apoiar, de facto, naquilo que existe de positivo nas pessoas. E eu, há bocado, quando dizia penso, e de facto penso, e é a minha experiência, posso estar errado, mas julgo que não, é a minha experiência prática, concreta, eu penso que a sociedade portuguesa, neste momento, é menos racista. E ao afirmar isso, introduz um elemento que me parece extremamente importante. E ao dizer que é menos racista, não quer dizer com isso que não há comportamentos racistas, que não há elementos culturais do racismo. O que quer dizer com isso é que há elementos positivos sobre os quais nos podemos apoiar. A sociedade civil, as instituições, se podem apoiar para fazer com que daqui a 5 anos, num debate deste género ou outro, ou parecido, possamos dizer ainda, hoje, isto é, daqui a 5 anos, a sociedade portuguesa é ainda menos racista do que há 5 anos, em A 1995. sociedade portuguesa está-se a comemorar os descobrimentos. O presidente Mário Soares, na sua última... recentemente, no Palácio dos Jornais, esteve com o rei de Espanha, Dom João, a comemorarem o Tratado de Tordesilhas. O que era o Tratado de Tordesilhas? A separação do mundo. Quer dizer que nós, hoje, em 1995, estamos a comemorar a divisão do mundo, ou seja, o que aconteceu, o genocídio que se passou. Isso é muito grave. Quando eu estou a falar que o problema cultural é muito grave, não sei se sabe que até 1974, o Dia de Portugal, dia 10 de junho, era chamado Dia da Raça. Quer dizer, há uma série de fatores. Sabe que na sociedade 1974. portuguesa, por exemplo, estava a falar do problema da educação. João Paulo, mas esse Eu problema da concordo raça eu consigo. penso que está resolvido, porque Não de está. facto nesse momento era uma categoria que tinha a sua fundamentação Mas isso antropológica revela que e a até cultura biológica. portuguesa... Não, mas a cultura portuguesa, e que há agora uma também não educação vamos nesse sentido. fazer dos portugueses um caso O problema não isolado são e os- exclusivo, não é? Doutora, os Porque isso- portugueses normais, O como problema os da angolanos raça, normais... neste momento, é uma categoria antropológica, sociológica, não é biológica. Sobre isso estamos a entender. Sim, que mas está- do ponto de vista social é Mas os correto próprios usar-se- antropólogos, muitos dizem, guardemos esta categoria para nos entendermos em alguma linguagem. Outros dizem, não senhor, guardemos outro tipo de categorias. E, portanto, o obscurantismo que havia em determinados momentos e uma história passada também é difícil
iludi-la, apagá-la, Vou só lhe dar um esquecê-la exemplo. completamente. O negro é espancado. Cada um tem a sua O história. negro é espancado e foi posto na linha ferro. Vou dar só um caso para ver como é que é a situação racial em Portugal. O homem é espancado e é posto na linha ferro. O tribunal absolve os agressores porque diz que havia um feriado neste dia e Greve, há uma CP. greve e então quer dizer, a sociedade portuguesa podia ainda assim punir o agressor. Ainda que punisse o agressor, é que não existe nenhum centro, por exemplo, de reabilitação social, o que nós propomos, que eu proponho no meu trabalho, que cuide da vítima. E a vítima de racismo, o que é que sente um negro? Mas existe Doutor, a mas não Associação de existe. Apoio à Vítima. Mas não, existe. doutora, porque não estão João Paulo, vocacionados. de qualquer maneira, gostava só de lembrar que o Poder Judicial é independente e que essa decisão é a decisão de um caso e de um juiz. Não há mais, podia Mas dar mais. Eu sei que há próprio fui mais. espancado, e não se sabe, por exemplo, puniram os homens, tiveram que pagar 40 contos. Mas a vítima, como se sente a vítima? Como é que reage no futuro? Qual é a relação que tem com o sistema judicial? Por isso é que as pessoas espantam-se. Como é que o racismo aumenta e os procedimentos criminais diminuem? Vamos voltar a esta e a outras questões na terceira parte do Prova Oral, dentro de breves instantes. Até já. Terceira e última parte deste Prova Oral sobre racismo, xenofobia e exclusão social. Uma segunda parte muito animada, aquela que puderam assistir há pouco, com algumas posições divergentes. O professor Boaventura Sousa Santos a insistir que há racismo em Portugal. O embaixador Inocêncio defendendo que há menos racismo, mas há, apesar de tudo, comportamentos racistas. E João Paulo Nganga, particularmente contestatário em relação a algumas das posições aqui expressas. E foi ele próprio que, ao terminar o programa, a segunda parte do programa, falava na necessidade de se garantir apoio às vítimas de racismo. Professor Boaventura Sousa Santos, concorda com isso? Acha que a institucionalização do apoio à vítima de racismo não poderá isso funcionar um pouco como uma atitude paternalista de quem reconhece que é racista? Porque não, então, pura e simplesmente, um centro de apoio à vítima, fosse ela de que espécie fosse? Bem, aliás, existem e necessitamos deles em geral, porque nós temos um padrão de vitimação em Portugal extremamente interessante, porque grande parte dos crimes que são cometidos em Portugal não são denunciados. Portanto, nós calculamos que apenas 24% dos crimes que são cometidos em Portugal são efetivamente denunciados, o que significa que 76% dos crimes as vítimas simplesmente ficam com a agressão e nada fazem, porque não podem, porque não veem que tenham condições para o fazer. Portanto, eu penso que esta questão racial é um aspecto dessa outra questão. E eu penso que essa questão da vitimação é muito importante, sobretudo porque põe em tela de discussão e em prioridade a questão da cidadania. Eu acho que, fundamentalmente, o que nós temos é um déficit de cidadania na nossa sociedade e em que, normalmente, estas desigualdades se sobrepõem umas às outras. Porque não é apenas a desigualdade racial, é que ela sobrepõe-se à de classe, à social, às vezes à sexista, que também se combina com ela, até talvez também a religiosa. E é a sobreposição destas desigualdades que cria um padrão de injustiça na nossa sociedade. E esse padrão é um padrão de exclusão. Porquê? Porque é a dificuldade de aceitarmos a diferença. Nós hoje já não podemos ter, digamos assim, aquele grande imaginário republicano da sociedade universalista, racional, em que todos vão ser iguais, indistintamente iguais. Temos que aceitar a diferença. Podemos aceitar a diferença sem hierarquizá-la. Isto é, diferenças igual, sermos iguais. Eu penso que o imperativo categórico eu gostava de lançar aqui para a discussão, para ver se as pessoas poderiam concordar ou discordar, e nomeadamente o do João Paulo, gostava agora da opinião dele sobre isto. O princípio sobre a diferença e a igualdade que eu penso que nós devíamos pensar é isto. É imperativo que sejamos diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza. É imperativo que sejamos iguais sempre que a diferença nos inferioriza.
Eu penso que isto devia ser um imperativo categórico da nossa sociedade multicultural, pós-moderna, se quisermos, ou seja, aquela que já não acredita nos universalismos republicanos do passado, porque nós queremos ter a diferença sempre que ela não nos inferiorize, que seja parte da nossa identidade. Eu penso que o João Paulo Nganga diz uma coisa muito interessante no livro dele, que é isso que para mim resume o livro todo, é que chega a Portugal e ele, quando chega a Portugal, é homem por sinal negro. Mas quando está cá em Portugal, passa a ser negro por sinal homem. É esta inversão de uma diferença, de uma perda de humanidade, estando numa sociedade que tem um comportamento racional. Portanto, o apelo que eu gostaria de fazer é a essa diferença que não seja inferiorizadora, que é aquela que, no fundo, é a essência do racismo. Já agora, se me permite, Com certeza. muito embora tenha dirigido uma pergunta diretamente ao João Paulo, permite-me dizer duas coisas. Relativamente àquilo que disse, eu penso que não há quem aceite e assuma mais a diferença, logo a especificidade, que o cabo-verdiano. O cabo-verdiano é diferente. Se esteja em Portugal, esteja nos Estados Unidos da América, na Argentina, na Holanda, etc., assume-se como cultura, não é verdade? Isto é diferente. Isso para responder à sua questão, quer dizer que nós defendemos a dinamização das comunidades cabo-verdianas e empenhamos-nos nesse sentido, não é verdade? Mas somos também muito rigorosos na defesa da nossa especificidade, isto é, da aceitação que, de facto, temos uma cultura e temos que a preservar. Eu gostaria de introduzir aqui um elemento que me parece extremamente importante, e, nomeadamente para os cabo-verdianos, nós estamos espalhados pelo mundo, que é o seguinte, e que diz muito respeito ao continente africano. É que toda a problemática do racismo, que obviamente em si própria, isto é, aqui em Portugal, tem que ser vista pelas instituições, pelas escolas, mas há outra dimensão que tem que ser vista também, que é o desenvolvimento do continente africano. Ou seja, nós temos que criar condições, e referindo-me ao caso concreto dos cabo-verdianos, não é? Esse povo que tem essa diáspora, 2 em cada 3 cabo-verdianos vivem no exterior. E vivem no exterior essencialmente porquê? Porque Cabo Verde não é um país que lhes ofereça, neste momento, que ofereça a todos os cabo-verdianos as condições materiais suficientes para viverem. Ora, então põe-se um problema que é o seguinte, preocuparmos-nos ou não com o desenvolvimento do continente africano, no caso concreto de Cabo Verde, de tal forma, não é verdade? Ou seja, essa também é uma questão que se põe e é um desafio que se põe. É, com certeza, embora um pouco lateral em relação àquilo que estamos a tentar discutir aqui hoje, penso eu, e eu gostava de desafiar a doutora Sara Amâncio a comentar esta síntese que o professor Boaventura Sousa Santos fez e que me parece extremamente interessante. Mas ao mesmo tempo complexo. É um desafio que deve ser muito complexo, principalmente a nível prático, autárquico, que é o seu. Isto é imperativo que sejamos diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza, mas ao mesmo tempo é imperativo que sejamos iguais, de facto, sempre que a diferença nos inferioriza. Como é que se conseguem conciliar? Os poderes locais, infelizmente, a própria Carta Urbana Europeia diz que relativamente a estes temas os poderes locais são poucos, mesmo nos países onde têm mais competências ao nível local, mas de facto aquilo que é universal ainda não está garantido. E portanto o grande desafio é fornecer aquilo que é universal, mantendo e respeitando e estimulando o que é diferente. Mas o que é universal, de facto, não está garantido, o que é, digamos, da sociedade moderna, porque isto tudo é extremamente contraditório. Isto é um país semi-periférico, como o professor diz, e que está a funcionar como um país de acolhimento. Quando os portugueses foram para a França, foram, de facto, para um país desenvolvido e que talvez lhes tenha podido dar, à partida, alguns daqueles direitos que os cidadãos franceses também tinham ao nível da escolaridade, etc., da saúde, etc. Teoricamente tudo era possível, desde que estivesse legalizado, tinha acesso ao sistema da saúde como os outros, se tivesse carta de trabalho, etc., etc. Bom, mas isso aqui também tem. Não. Se estiver legalizado... Porque o sistema português diz que o Serviço Nacional de Saúde é num regime de reciprocidade. Portanto, se não é português e se é de um país
não há essa reciprocidade. Portanto, de facto, as coisas